Eu convido você a se colocar em pé na presença de Deus, por gentileza. Obrigado à irmã que trouxe a água aqui, não vi quem foi. Não perderá o seu galardão. Tá, obrigado. Deus abençoe, obrigado, irmã Graça. Nós vamos então terminar a nossa ministração que nós estamos falando sobre o fervor do Espírito Santo. Romanos 12, verso 11. Romanos capítulo 12, sejam todos bem-vindos, pastores, músicos, diáconos, jovens, crianças, adolescentes, casais, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Romanos 12, 11 diz assim: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Glória a Deus. Vamos orar, faça a sua oração, peça a Deus: Senhor, me abençoe nesta manhã, fale ao meu coração. Eu quero sair daqui hoje restaurado, fortalecido, renovado. Eu quero sair daqui hoje cheio da Tua graça, cheio do Espírito Santo. Obrigado, meu Deus. Pai querido, Pai santo, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui nesta manhã na Tua casa. Obrigado, Senhor, que o Senhor permitiu passarmos uma noite, mais um dia. O Senhor nos deu mais um dia de vida, Senhor, porque a vida está nas Tuas mãos. É o Senhor quem tem as chaves da morte e do inferno. Senhor, muito obrigado. Se estamos aqui porque o Senhor permitiu que nós passássemos mais um dia na Tua presença. Senhor, obrigado pelos pastores que estão aqui, obrigado pelas crianças, obrigado pelos casais, obrigado pela vida deste homem, desta mulher, obrigado, Senhor, por esta família que aqui está, obrigado pelos diáconos, obrigado por todos os Teus servos que aqui estão. Eu te louvo pela vida de cada um deles e te peço, meu Pai, que a Tua graça, que a Tua bênção possa vir sobre nós, Senhor, fortalecendo, curando aquele que está enfermo, restaurando, Senhor, a saúde, restaurando o casamento, restaurando, Senhor, a sua vida emocional, Senhor, derramando graça, força, paz, alegria dentro desta casa. Senhor, restitui tudo que essa família perdeu, traga de volta a alegria, a paz, traga-lhe de volta, Senhor, a força, o prazer de viver. Coloque as Tuas mãos aqueles que estão enfrentando um pensamento negativo, um pensamento de morte, esteja aqui ou esteja em casa nos assistindo pela rede social, faça uma transformação, liberta-o, que ele possa ter um encontro real contigo, que é a vida. Coloque as Tuas mãos, salva, transforma, liberta. Eu te peço, meu Deus, faça a Tua obra na vida desta família, em nome do Senhor Jesus. Nos abençoe nesta manhã, hoje e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Podemos assentar. Deus abençoe os irmãos. Estou vendo aqui a pastora Aparecida, seja bem-vindo aí, pastora. Deus abençoe a senhora, família e o lar. Muito bem. Muito bem, irmãos. Domingo passado, nós falamos sobre o fervor do Espírito Santo no testemunho. E hoje eu vou encerrar me parece que está sendo o terceiro ou quarto domingo que nós estamos falando sobre o fervor do Espírito Santo, quanto nós precisamos do fervor do Espírito Santo na nossa vida. E hoje nós vamos falar o que o fervor do Espírito Santo produz no trabalho. O que o fervor do Espírito Santo produz na obra. O que o fervor do Espírito Santo produz na vida. E o que o fervor do Espírito Santo produz no coração.
Então eu termino hoje com esse assunto, o tema que nós estamos. Quem quiser assistir os outros temas, está no canal da igreja. É só você entrar lá no YouTube e você vai ver o fervor do Espírito Santo, parte 1, parte 2, parte 3, e essa seria a parte final. Então está aí os assuntos que nós vamos tratar aqui hoje e encerrar. Então nós falamos domingo passado sobre o fervor do Espírito Santo no testemunho, e nós vamos começar agora o fervor do Espírito Santo no trabalho. O que é que o fervor do Espírito Santo faz na nossa vida? Vamos ver 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que, se um morreu por todos, logo todos morreram. Então, Paulo está falando aqui que o amor de Cristo, a atitude de Cristo, nos constrange. Essa palavra constrange quer dizer vergonha. Ela quer dizer vergonha. Então, o que quer dizer no sentido de trabalho, do trabalho do Senhor? Bom, se Cristo fez isso por mim, eu me sinto envergonhado se eu não fizer nada. Eu vi uma entrevista com uma pessoa, ela até mora hoje nos Estados Unidos, uma brasileira que mora nos Estados Unidos, dizendo assim: olha, a maioria dos cristãos, eles estão na igreja por medo do inferno. Eles estão lá porque tem medo de ir para o inferno, morrer. Não, irmãos, olha, eu quero dizer uma coisa para você. Essa pessoa está totalmente, redondamente enganada. Redondamente enganada. Quando eu vim para Jesus, eu vim porque eu senti um vazio tão grande na minha vida. Eu estava com 17, 18 anos, nessa fase da idade. E na minha época não tinha tanta coisa que nós temos tanto hoje. Fiz 67 anos agora, então eu estava já passou 50, quase 50 anos. Então, nessa minha época, a gente via as coisas, mas não tanto como nós estamos vendo hoje. Eu tinha liberdade de sair, quando eu era criança, andar 10, 20 quilômetros, sem ninguém me molestar, sem ninguém me atacar. A gente saía longe de casa, andando a pé, criança. Hoje você não pode ficar nem no portão da sua casa, né? Nem no portão da sua casa, a não ser com uma forte vigilância. Então, eu ouvi falar de um trabalho, nem sabia o que era. Falei, vou ver o que esse trabalho tem. Aí eu saí do trabalho, eu trabalhava até domingo. O trabalho ia começar 3 horas, eu saía 2 horas no domingo. De lá do trabalho eu já fui para esse local. Aí comecei a ouvir testemunhos de pessoas que foram libertas de drogas, pessoas que tiveram suas vidas, jovens que tiveram suas vidas transformadas, e eu estava vivendo o meu drama de vazio e de vontade de me matar, de acabar com a minha vida. Quando terminou essa série de testemunhos, jovens cantaram, aí veio o pastor pregar. Ele abriu o Salmos 23. Ele não falou de inferno, ele não falou do céu, ele só falou de Jesus. Ele pregou: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando ele terminou a ministração, ele falou: você que está aqui e quer ter um encontro com Jesus para mudar a sua vida,
Irmãos, eu estava na arquibancada, eu fui o primeiro a descer lá de cima, os degraus da arquibancada, desci e corri para lá. Aí foi chegando jovens, foi chegando um monte de gente. Aí ele fez uma oração, pedindo a gente, ó, entregue a sua vida para o Senhor, receba-o no seu coração, na sua vida. Aí eu fiz isso, tomei essa decisão, ele orou junto com a gente. Quando eu abri os olhos, tinha um rapaz do meu lado. Aí ele falou assim, eu estou aqui do seu lado, quero anotar o seu nome para me orar para você. Aí ele foi desabotoando a camisa. Vou te mostrar aqui que Jesus fez da minha vida. Aí abriu a camisa, tinha uma cicatriz, pegando bem aqui, perto do pescoço, vinha e passava do umbigo para baixo. Eu falei, isso aqui é uma cirurgia que eu fiz do coração, que eu tinha 5% de chance de sobreviver. Então eu me agarrei os 5%. Falou, se você não operar, o médico falou, se você não operar, você vai morrer. Agora, se você for para a cirurgia, você tem 5% de sobrevivência. Ele pegou, ele agarrou com Jesus, ele falou, Jesus, se o Senhor me tirar da morte, se o Senhor fizer uma recuperada da minha cirurgia, eu prometo que eu vou falar do Senhor para o resto da minha vida. Então, eu entrei na sala de cirurgia com este propósito, pedindo a Deus que me salvasse a vida naquela cirurgia. E aí, quando passou, eu acordei, já estava no quarto. E eu fui recuperando. Hoje eu estou aqui para te mostrar a marca que eu tenho de Jesus na minha vida. E eu vou orar por você. Irmãos, eu saí dali pisando nas nuvens. Cadê a vontade? Eu fico até arrepiado. Cadê a vontade de morrer? Cadê o vazio? Sumiu tudo. Eu só senti uma paz tão forte, tão profunda, que eu cheguei em casa, comecei a falar de Jesus e chorar ao mesmo tempo. Eu não sabia de onde vinha aquela felicidade depois que eu fui entender. Ele não falou de inferno, ele não falou de céu. Então eu quero dizer, as pessoas falam assim, olha, a pessoa está na igreja porque tem medo de ir para o inferno. Não! Paulo está falando assim, o amor de Cristo nos constrange. Eu tenho vergonha de ficar calado se eu não falar desse amor tão grande de Jesus por nós, a ponto dele dar sua vida sendo Deus. Ele sofreu a nossa morte, ele viveu a nossa vida, a nossa dor, nosso sofrimento. Então eu fico com vergonha se eu não falar do amor de Deus. O amor de Deus nos constrange a isso. Jesus disse assim, quando o Filho do Homem, está registrado no capítulo 12, verso 32 de João, Jesus disse assim, quando o Filho do Homem for levantado da terra, quando ele for levantado na cruz, a todos atrairei a mim. Então o que nos leva para Jesus? Olha lá, e eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Por que esse homem morreu por mim? Por que ele fez isso por mim? Então é esse amor que nos atrai a Jesus e não medo do inferno. Vamos ver 1 João capítulo 4 verso 18. Olha o que diz aí, capítulo 4 verso 18 de 1 João. No amor não há temor. Temor aqui é medo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então, essa versão aqui fala temor, mas tem versões aqui, a minha fala amor. O verdadeiro amor lança fora o medo. Então, quando nós temos um encontro com Jesus, nós não temos medo do inferno. Nós não estamos aqui porque temos medo do inferno.
Porque o amor de Jesus derramado em nosso coração tirou todo o medo. Nós estamos servindo ao Senhor não por medo do que vai acontecer no futuro. Estamos servindo ao Senhor porque o amor dele nos atraiu, nos constrangeu. A Bíblia fala assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, olha, o fervor do Espírito Santo no trabalho, ele nos constrange, ele nos leva a um estado de sobriedade, de moderação no trabalho do Senhor. Nós somos moderados em fazer a obra, somos a força do amor, ela nos leva a fazer algo por outras pessoas, não para trocar, fazer uma barganha com Deus. Nós fazemos porque o amor de Cristo fez primeiro por nós. Muitos pregam assim: olha, se as suas boas obras pesarem mais do que as más, você está salvo. Não, está errado. Nós não somos salvos por obras, somos salvos pela graça, não por obras. Porque senão pobre não seria salvo, porque não tem recurso para fazer obras para os outros. Então nós somos salvos pela graça. Então o amor de Deus nos força, nos constrange, nos obriga a fazer algo, porque Ele fez primeiro na nossa vida. E quando nós reconhecemos isto, não há estrelato no nosso meio. Ninguém é estrela no nosso meio, porque nós reconhecemos que sem Jesus não somos nada. Fizeram até uma ilustração sobre esse assunto. Quando Jesus entrou em Jerusalém, está registrado isto, ele pegou um animal de carga emprestado. Falou com o discípulo assim: vai em tal lugar que você vai ver um animal de carga, um burrinho, que nunca ninguém montou. Você vai e fala com o dono assim: o meu senhor precisa dele, ele vai te emprestar. Aí Jesus, sendo rei, ele não entrou de limusine, ele não entrou num cavalo branco, que era cavalo dos generais de guerra, dos comandantes, porque quem vinha em cavalo branco era reis, era autoridades militares. Mas Jesus veio montado num burrinho, num animal de carga. O animal era tão baixinho que quase os pés de Jesus encostavam no chão, de tão baixinho que era. Não era aquele cavalo bonito. Quem é esse que vem? E Jesus, de vez em quando, ele dá uma parada e olha para Jerusalém. E ele está lá, aí o pessoal colocando roupa, colocando palmas na estradinha onde o animal de carga iria passar. E Jesus de lá, ele dava uma parada, de vez em quando ele parava e olhava para Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas, que apedreja os que foram te enviados. Quantas vezes eu quis juntar vocês como a galinha junta os seus pintainhos, mas vocês não quiseram. Jerusalém, Jerusalém. E a Bíblia diz que Jesus chorou. Mas Jesus continuou a sua obra, indo atrás daqueles que o rejeitaram, porque o amor dele era maior. Aí fizeram uma ilustração, que o filhote daquele animalzinho de carga que entrou, ele acompanhou também a sua mamãe ou seu papai naquela trajetória, e todo mundo gritando: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor.
Aí o burrinho olhava, todo mundo exaltando, gritando. Aí Jesus foi crucificado, tudo acabou. Aí o burrinho, o filhote, resolveu fazer a mesma trajetória sozinho. Aí ele entrou pelo caminho que o pai dele ou a mãe dele carregou Jesus. Aí ele não viu ninguém. Ele foi fazendo a mesma trajetória até Jerusalém. Ninguém gritou para ele, ninguém falou nada, ninguém pôs pano, ninguém pôs a palma para ele pisar. Aí ele volta e vai até Jerusalém. Aí ele volta frustrado, fala: mãe, eu fiz a trajetória que a senhora fez, e todo mundo gritando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, eles colocando roupa, palmas no chão. Eu fiz a trajetória e ninguém nem olhou para mim. Aí a resposta da mãe foi: você não sabe que sem Jesus você não passa de um animal? Irmãos, sem Jesus somos nada. Nós não somos estrela. Ninguém é estrela. Jesus, Ele é a nossa brilhante estrela da manhã. Lamentavelmente, os púlpitos estão se tornando um estrelato, tanto na parte da música, quanto na parte das ministrações, das pregações. A pessoa, eu vejo a pessoa descer de uma limusine, cercado de seguranças. Ali já vai o pastor que tem o dom, que tem o poder de ministrar através do karatê, do Shaolin, de não sei mais o que, aquela multidão esperando. E quando ele sai da limusine, que vem 2 ou 3 seguranças atrás dele, e a multidão que está lá, milhares de pessoas, talvez quase 1 milhão, se você vê na rede social, quase 1 milhão de pessoas assim no ar livre, aguardando. Quando eles vêm sair do carro, pessoas começam a desmaiar, como se fosse um artista, como se fosse uma estrela do rock, e vai por aí fora. E aí ele começa, quando a pessoa vem, ele dá um chute e a pessoa cai lá. Ele dá outro golpe e a pessoa cai lá. Olha o poder que esse homem tem. Só dele dar um golpe com a perna, a pessoa cai lá. Irmão, se você que é inteligente, homem de Deus, mulher de Deus, é inteligente. Nós estamos falando com pessoas inteligentes. Se você soubesse o poder da técnica, a técnica da hipnose, a técnica, o comando de voz que a pessoa tem sobre a outra pessoa, você não quer nem imaginar. Eu já vi pessoas comerem cebola e falar: não, estou comendo uma maçã. Estou comendo uma maçã. E come aquilo com a maior, saboreando a maçã. Mas ele está comendo uma cebola. Ele falou assim: eu vou dar para essa pessoa agora uma cabeça de alho. Ele estava sob efeito hipnótico. Eu vou dar para ele uma cabeça de alho e vou falar que ele está mascando uma chicletes. Aí deu uma cabeça de alho. Aí ele começou a mastigar aquela cabeça de alho. Você sabe que queima e deixa um odor muito forte. Ele começou a mastigar e queria soprar para fazer bolinha com aquela cabeça de alho, porque ele estava sob efeito hipnótico. Então, essa pessoa é um argentino, ele é um especialista em hipnose. Ele faz hipnose assim, olha, ele rapidamente. Mas tem as pessoas que são autossugestionadas com facilidade. Então, quando você vê esse tipo de coisa, você já logo vai detectar onde está ali a camuflagem da falsidade, do engano. Vou te dar um exemplo aqui. A maioria deles fala assim: pega um auditório como esse que está aqui. Tem pessoas aqui que estão firme no seu propósito e ninguém bloqueia a sua mente, ninguém o constrange a fazer algo que ele não queira.
Ele está firme. Aí ele fala assim: coloque as mãos unidas uma na outra, e eu vou contar de 1 até 3. Todo mundo faz isso. Vou contar de 1 até 3, e depois você tente soltar. Aí ele conta 1, 2, 3 e tuf. Aí a pessoa que soltou é aquela pessoa que não vai se auto-sugestionar. Aqui, olha, estou tentando aqui, minha mão colou. Então é esses que ele vai trabalhar, porque esse tem facilidade para poder ser manipulado. Está dando para você entender? Esta pessoa está sensível a uma autossugestão. Aí ele vai trabalhar com aquela ali. Se deu 10, se deu 20, se deu 15, ele vai trabalhar com aquela ali. E as pessoas vão ficar admiradas de ver o poder. Mas ele está manipulando, porque ele está usando a autossugestão, a hipnose. E está cheio disso por aí. Então nós que somos servos de Deus, o Espírito Santo traz o fervor no trabalho. Então ele traz o quê? A sobriedade. Ele traz a moderação, ele traz a prudência, ele traz a discrição. Ou seja, o homem de Deus que tem o fervor do Espírito Santo na sua vida, ele é discreto, ele não quer aparecer, ele vai fazer Jesus aparecer e ele desaparecer, como diz João Batista, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e que eu desapareça. Só quem tem o fervor do Espírito Santo tem essa discrição, essa moderação na sua vida. E sendo que hoje as pessoas estão procurando se projetar, eles usam uma série de desculpas quando pintam uma igreja de uma cor diferente, falando: não, aquilo ali é para poder as pessoas não distraírem e ficar focado na ministração. Mentira. Mentira. Porque quando o ambiente onde o Espírito Santo atua, tem pessoas que nem pisca quando o Espírito Santo está sendo derramado. A pessoa, ninguém distrai a pessoa. Então esse negócio de pintar, apagar as luzes e deixar só um foco em cima do ministrador, é porque ele quer aparecer mais do que Jesus. Jesus não está naquilo. É ele que quer se mostrar, é ele que quer dominar o rebanho. E a Bíblia diz assim: não domine o rebanho do Senhor. Eu, como ministro do Evangelho, eu tenho que ensinar para você que você não deve ser manipulado por ninguém. Você não deve ser manipulado por ninguém. Você deve ser cheio do Espírito Santo, e nós devemos seguir a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo na nossa vida. Quem vai dirigir a nossa vida não é pastor, quem vai dirigir a nossa vida não é homem, quem vai dirigir a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Então eu tenho que ser prudente, e o fervor do Espírito Santo me dá essa prudência. O fervor do Espírito Santo me dá esse cuidado. O fervor do Espírito Santo me dá essa discrição, que é Cristo. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Então, fervor do Espírito Santo no trabalho. Eu o faço com prudência, eu o faço com cuidado. Então é muito fácil você manipular multidões, muito fácil. Você quer ver uma coisa? Desceu um ministro do palanque e foi direto numa mulher. Primeira coisa que ele disse para ela, falou assim: olha, você sabe que eu só desço dali quando Deus manda eu descer. Se Ele mandou descer para vir aqui falar para a senhora, é porque Deus tem algo para a senhora. Só aí ele já colocou ela numa situação
de falar assim, não, é Deus que está querendo falar alguma coisa para mim. Olha a esperteza de quem quer manipular as pessoas. Então o filho dessa mulher tem um problema grave na vista. Então ele vira para ela e fala assim, se na farmácia tivesse um remédio que custaria R$1.000 para curar o seu filho, a senhora compraria esse remédio por R$1.000 na farmácia para curar o seu filho? Ela falou, compraria. Então ali nós já estamos vendo uma mulher debilitada, fácil de ser manipulada, porque ela está debilitada no seu físico, no seu emocional, no seu espiritual, no seu psicológico. Ela quer a cura do filho, não importa o preço que ela vai pagar. Então a senhora faz o seguinte, ao invés de comprar um remédio, a senhora pega esse R$1.000 e faz um sacrifício para a cura dele. Olha, esse sujeitinho merecia uns cascudos, porque ele está abusando, desrespeitando a palavra e o Espírito Santo. Irmãos, Jesus, ele é espetacular. Jesus nunca se aproveitou da fragilidade das pessoas. Jesus é maravilhoso. E quem tem o fervor do Espírito Santo anda nos passos de Jesus, faz o que Jesus fez, fala o que Jesus falou, anda como Jesus andou. Se não estiver fazendo isso, sai fora, porque é um manipulador. Então o amor do Senhor nos constrange a fazer o que é certo, a fazer o que é certo. O fervor do Espírito Santo na obra. Nós falamos no trabalho, agora vamos falar na obra. 2 Coríntios 12:15. Vamos ver o que está escrito aí. 2 Coríntios 12:15. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Às vezes a gente pega, eu pergunto para você aqui que é pai, mãe, o seu filho não liga para você, agora que ele cresceu, que ele está na adolescência, ou se tornou um jovem, mas está na sua casa. Você chega perto do seu filho e fala para ele assim, olha filho, eu te peguei no colo, eu passei noites e noites em claro para cuidar de você quando você estava febril. Eu te carreguei no ombro porque não tinha carro onde morava para levar para você na farmácia, porque antigamente eram os farmacêuticos que atendiam como se fosse um médico, e muitos farmacêuticos são melhores do que muitos médicos de hoje. Eu te carreguei no colo, eu te dei papinha, eu te amamentei. A senhora fala isso para o seu filho, cobrando dele um amor que ele não está dando para você, cobrando dele um respeito, colocando na balança o que a senhora fez, e ele não dando uma resposta positiva por aquilo que você fez por ele. Não, nenhuma mãe faz isso com o seu filho. Ela fez por amor, ela não cobra isso do seu filho. Então Paulo está falando assim, olha, eu estou gastando a minha vida e vou continuar gastando por vocês, pela alma de vocês, mesmo que eu ame vocês muito, cada vez mais, e seja cada vez mais menos amado. Amor na obra, amor na obra de Deus. Eu me gastarei em favor do reino de Deus. Quantas pessoas, olha, irmãos, quantas pessoas que o telefone tocou na minha casa de madrugada, eu ia a pé,
Quantas e quantas vezes aconteceu isso? E chegava lá, era situação de possessão maligna, e tinha que lutar. Eu estava até falando, não lembro com quem, lembrando isto. Eu fui chamado 3 horas da madrugada. Um adolescente estava no apartamento, possessa, possuída pelo inimigo. E nós ficamos ali, aquela madrugada silenciosa, e ela dando aqueles gritos estridentes dentro do apartamento, que acordou a vizinhança todinha. Acabava de expulsar eu conversava com ela: você está se sentindo bem? Estou, graças a Deus. Cansada, esgotada, porque o demônio agita a pessoa demais. Aí quando eu virava as costas para ir embora, o demônio voltava no corpo dela dando gargalhada. Levou isso umas 4, 5 vezes até ela se firmar e eu poder ir embora para casa. Quando eu fui para casa era quase 5 horas da manhã. Nunca cheguei perto da mãe dela e falei assim: olha, fala para sua filha que ela tem que fazer isso, fazer aquilo outro, pelo trabalho que ela deu. Não, quando você tem um amor no coração, você foi instrumento de Deus naquela vida. E ninguém tem que cobrar nada de ninguém, porque a mesma coisa alguém fez para mim, a mesma coisa alguém fez para você. Por que nós estamos aqui hoje? Porque Estevão morreu lá em Jerusalém. Quando Estevão morreu em Jerusalém, os discípulos saíram, foram para Samaria, foram para a Síria, e na Síria Deus derruba Paulo, que falava 5 idiomas, 4, 5 idiomas. E lá ele se converte e ele espalha o evangelho para a Europa, e da Europa chega na América, e da América vem para o Brasil. Alguém pagou o preço lá atrás e ninguém está cobrando de ninguém, porque quando o fervor está no nosso coração, nós temos prazer e alegria que a pessoa seja livre, ainda que a gente passe a noite inteira orando e ajudando aquela pessoa. Assim como a senhora não cobra o seu filho algum respeito, algum amor dele para com você, pelo que você fez com ele desde quando ele nasceu. Olha quantos males a senhora passou, enjoo, quantos compromissos a senhora teve que cancelar por causa da gravidez, mas a senhora não joga isso no seu filho, a senhora não joga isso no rosto do seu filho. Mas hoje os pregadores modernos querem cobrar aquilo que eles estão fazendo, querem cobrar preço alto e colocando o nome de Deus no meio disto, porque falta-lhe o fervor do Espírito Santo, e é o Espírito Santo que cuida da sua obra. Está dando para você entender a necessidade de nós termos o fervor do Espírito Santo? Porque o fervor do Espírito Santo na obra, ele nos dá diligência. Diligência é ser zeloso, é ser cuidadoso, é ser rápido, é ser ligeiro. O Espírito Santo nos dá esse temor. Em Atos capítulo 20, verso 9, Paulo, ele pregou a noite inteira. Por isso que ele fala assim: olha, eu me gasto e me gastarei e me deixarei gastar por vossas almas. Olha aí, estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Então, Paulo pregou quase a noite inteira, que um rapaz adormeceu, estava no 3º andar e caiu e morreu. Aí quando desceram lá, levantaram ele, estava morto, mas Paulo orou e Deus o ressuscitou. Por quê?
porque ali era o Espírito Santo que estava usando Paulo para pregar. Às vezes você acha uma ministração muito longa, irmãos, o Espírito Santo, ele tem liberdade para falar, o Espírito Santo tem liberdade para atuar. Quando você vê pessoas manipulando, chega assim, fala 15 minutos de mensagem e 1 hora e tanta só tentando tirar o que a pessoa nem tem, aproveitando a sua fragilidade. Então, é isso que o fervor do Espírito Santo traz na obra, na nossa vida: diligência, zelo, cuidado. E você se gasta para as coisas de Deus sem cobrar de ninguém. Vamos ler também na palavra de Deus, Atos 6:8. O fervor do Espírito Santo na vida. O que o fervor do Espírito Santo traz na nossa vida? Graciosidade. Vamos ver aí. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, graciosidade. Vamos ver a diferença entre graciosidade e ser engraçado. Graciosidade é que tem graça, que tem favor. Engraçado é aquele que visa divertir, fazer rir. Palhaço, entretenimento. Então, o que nós estamos vendo hoje? O grande pregador do passado, na Inglaterra, Charles Spurgeon, ele disse assim, olha a profecia que ele falou: no fim dos tempos, nós vamos ver palhaços no púlpito, entretendo um monte de bodes na plateia. É o que nós estamos vendo hoje. Ser gracioso é ter a graça, é ter o favor de Deus. Engraçado é fazer rir, é entreter. Então a igreja hoje, ela está mais entretendo as pessoas do que mostrando a graça de Deus. E aí, naquilo ali, eu vou na igreja porque aquele pastor me faz rir. Aquele pastor é engraçado. Ele faz eu dar gargalhada. Irmãos, o púlpito é para mostrar a graça, o favor de Deus. E o que significa isso? Está ali no texto. Estevão, cheio de fé e cheio do Espírito Santo, Deus usava ele com grande prodígio. Ele estava cheio do Espírito Santo, ele estava cheio da graça de Deus. O púlpito é lugar de transmitir a graça e não ser engraçado, não ser palhaço. O culto não é lugar de entretenimento, de divertimento. Hoje nós transformamos a igreja num teatro. Colocamos pessoas dançando. Eu vou lá porque eu me divirto. Eu vou lá porque o pastor é engraçado. E aí começa, às vezes a pessoa fala um palavrão no meio da ministração e todo mundo fica lá rindo. Irmão, tem coisas aqui que eu ouço que eu não tenho coragem de falar para uma pessoa que estiver no gabinete comigo com outro homem. Não tem coragem de falar. O que pessoas falam no púlpito? Por quê? Porque as pessoas estão perdendo discernimento. Então, irmãos, nós temos que ver, olha, o que está em jogo é sério, é eterno. Não tem volta. Então a gente tem que tratar as coisas de Deus com muita seriedade. Temor, respeito.
É isso que nós temos que ter cuidado, porque o poder, a unção do Espírito Santo, o fervor do Espírito Santo, ele não nos torna engraçado. Se você olhar na Bíblia, poucas vezes Jesus riu. Eu só vejo duas vezes que Jesus riu. Quando os discípulos vieram cheio da graça, cheio do poder, e Jesus, ele se alegrou no Espírito Santo e falou: Pai, e graças te dou porque o Senhor escondeu essas coisas aos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. Ali a Bíblia diz que ele se alegrou, ele ficou alegre. É 2 lugares da Bíblia que você tem a impressão que Jesus sorriu. Mas em todos os 3 anos de ministério dele, foi um ministério de preocupação, de responsabilidade, de zelo, de temor, porque ele estava mostrando que estava em jogo era a eternidade, e se a pessoa se perder, nunca mais tem outra oportunidade. Então Jesus levou as coisas de Deus muito a sério, por isso que ele pôde enfrentar Satanás e vencê-lo no deserto, porque ele não estava brincando com as coisas de Deus. Hoje o que nós estamos vendo é exatamente mais pessoas engraçadas do que pessoas graciosas, cheias da graça de Deus, cheias do poder de Deus, cheias do Espírito Santo. Hoje nós estamos vendo pessoas mais engraçadas e fazendo as pessoas se divertirem do que levá-las a ser cheias do Espírito Santo. Como é que uma pessoa, depois de dar tantas gargalhadas, ele vai conseguir orar para ser cheio do Espírito Santo? Eu estava vendo uma pessoa, quando ela pôs a mão na cabeça da outra, ela falou tanta bobagem que a pessoa começou a rir. Aí ele se deixa levar, para ele não ficar, para as pessoas não jogarem no chão, ou ele ficar, eles perceberem que ele está fingindo. Quando pôs a mão na cabeça dele, começou a tombar, ele começou a rir. Ele começou a rir e deixou se levar. Se eu me resistir aqui, eles vão me pegar à força e me dar uma pernada aqui, vai me derrubar de qualquer jeito. Então deixa eles me levar. E ficou quietinho lá no chão, com a mão assim, rindo. É isso que nós estamos vendo, irmão. É por isso que nós temos que ser prudentes. Onde nós estamos pisando nossos pés? Onde nós estamos indo? Se as coisas de Deus estão sendo sérias, se não está. Se está sendo levado na brincadeira, se não está. Se tem palavra, se não tem. Porque o que está em jogo é eternidade. Depois que Jesus vier nos buscar, aí não tem perigo mais. Mas enquanto isso não acontecer, o Daniel corre risco. Eu tenho que me cuidar. Eu tenho que me cuidar muito mais. Porque eu lido com as pessoas. E eu sei que é muito fácil manipular as pessoas. Eu sei que é muito fácil pegar uma pessoa que está debilitada, fragilizada na sua dor, no seu sofrimento. O que você pedir a ela, ela vai fazer. Eu vi uma cena ontem que eu fiquei maravilhado. Falei, aquele pastor, mas não era pastor alemão, cão. A pessoa estava com o cachorro na rua, passeando. Aí de repente o cachorro escapou da mão dele. E o cachorro começou a subir uma escada, e tinha uma ponte, um viaduto, e uma mulher sentada na paredinha do viaduto para se jogar lá na rua de baixo, e gente de um lado do viaduto e do outro vendo a cena e com medo de aproximar e a pessoa se jogar. Então o cachorro subiu as escadas. Olha que coisa maravilhosa. O cachorro subiu as escadas e foi devagarzinho, viu a mulher sentada na beira da ponte do viaduto para se jogar. Ele foi devagarzinho,
Aí o dono saiu atrás para ver o para onde o cão dele foi, o cachorro dele foi. Ele subiu a escada, quando ele vê, ele depara com o cachorro rindo em direção à mulher. E todo mundo olhando. A polícia chega e já cerca. Era uma coisa real, fato real. Aí ela está sentada lá, pronta para se jogar. Aí ele vem devagarzinho, aquele pastor, que podia ser um pastor real. Era o pastor alemão, cão. Ele sobe, fica em pé, do lado dela. Aí ela olha para o cachorro e olha, aí ele vem, põe a cabecinha assim na perna dela. Aí ela começa a passar a mão na cabeça dele. E ele então começa a olhar para ela assim, como se fosse assim: não se joga não, não se joga não. Aí ela começa a passar a mão na cabeça dele. Aí ela começa a chorar. Quando ela começa a chorar, ela levanta a perna e desce. Aí o dono do cachorro vem e já pega ela por trás e abraça ela, e ela dispara a chorar sentada com ele. Eu fico até arrepiado. Um cachorro, às vezes uma criação, está dando um show em muitas pessoas que deveriam, que estão com a vida e a morte na sua palavra, mas não usa a vida, usa a palavra de morte. Todo mundo ficou, virou uma festa. Entra na rede social para você ver. Eu não lembro o nome do vídeo, mas vi ontem. Você vai se emocionar de ver uma lição extraordinária de um cachorro, de um cão. Salvou uma vida. Sendo que às vezes pessoas que têm a palavra de Deus aproveitam da fragilidade da pessoa, da fraqueza moral, espiritual, emocional da pessoa, para tirar até o que ela não tem. Aí ela entra em desespero, porque não quer nem saber o que vai acontecer dali para frente com ela. Eles esquecem que terão que dar conta aquele que é justo, que vai cobrar de mim, que vai cobrar de todos os líderes a responsabilidade de ter passado o que era sério, o que era verdade. E eu termino. O fervor do Espírito Santo no coração do homem. Efésios 5,18. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda ou dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que o fervor do Espírito Santo faz em nossa vida? Ele nos enche o coração. Ele nos enche o coração da sua presença. Então o que Deus quer? O que o Espírito Santo quer do Daniel, dos pastores, nós pastores, diáconos, você que está aqui, que nós sejamos inteiros do Senhor. Ser cheios é ser completo, é ser inteiro, é estar na totalidade, estar na plenitude, na totalidade. Ser cheio do Espírito Santo, ser dirigido pelo Espírito Santo, ser controlado pelo Espírito Santo. Eis que a ordem, aqui é uma ordem: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, quando nós ardermos com o fervor do Espírito Santo, nós vamos acender uma chama nas almas dos outros, através da nossa vida, porque precisa começar por mim, precisa começar por nós. Se nós queremos a nossa casa cheia do Espírito Santo, precisa começar por você, precisa começar por mim. Às vezes eu vejo, quando a Eloá entra no quarto, ela já sabe da almofadinha que tem lá no sofá, na beira do sofá. Ela já entra e fica de joelho lá, Papai do céu, porque sabe que o vovô fica ali orando. A minha influência, o meu exemplo está passando por ela.
Quando a Sara trabalhava de madrugada, ela saía 5 horas de casa. O que você via, Sara, 5 horas da manhã? A luz acesa na sala. E ela falava: o pastor está orando. Aí a mesma influência vai. Então a gente não deve exigir: olha, meu filho, você tem que orar. Não, ore e que ele veja você orar. Louve a Deus dentro da sua casa, para que ele passe a louvar também. O avivamento começa por mim, o avivamento começa por você. Se você quer ver sua casa cheia, então comece por você, porque a glória vai encher sua casa. A glória de Deus, o Espírito Santo vai ferver dentro de você, vai se tornar um borbulhão, um vulcão dentro de você, que vai aquecer a sua casa, porque você está fervendo do poder e da graça do Espírito Santo na sua vida, e aquilo vai se alastrar como brasa viva, passando de uma para a outra, e daqui a pouco está todo mundo glorificando a Deus dentro da sua casa. Mas deve começar por mim, na minha casa, deve começar por mim na igreja, deve começar por você na sua casa, deve começar por você na igreja. Amém. Sejam cheios do fervor do Espírito Santo. É o que vai acontecer aqui agora. Por gentileza, coloque-se em pé agora, em nome de Jesus. Coloque-se agora. Você só vai pedir uma coisa: Senhor, me encha do Espírito Santo agora. Me encha do Espírito Santo agora. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero sair daqui hoje cheio do Espírito Santo. Feche os seus olhos, por favor, feche os seus olhos. Eu preciso muito, muito, muito da presença do Espírito Santo. Se você não é batizado com o Espírito Santo, peça ao Senhor: Senhor, me batiza hoje com o Espírito Santo e com poder. Me batiza com o Espírito Santo e com fogo. Me batiza com o Espírito Santo. Me encha do Espírito Santo. Eu quero ser cheio da tua graça hoje. Eu quero ser cheio do fervor do Espírito Santo. Aleluia. E você vai ver como é que Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua casa. Deus vai mudar o seu casamento. Deus vai mudar o seu filho. Mãe, a senhora está diferente. A senhora está diferente. Aleluia. E quando você está cheio do Espírito Santo, que você abraça alguém. Nós temos um vizinho lá em casa. Permaneça com seus olhos fechados, por favor. Ele faz caminhada com ele, com a esposa, todos os dias. E quando ele me vê saindo de casa, ele para conversar comigo. Aí ele fala assim: deixa eu te dar um abraço. Aí ele vem, me dá um abraço. E quando eu vou abraçá-lo, ele fala: olha aqui como é que eu estou arrepiado. Mas sabe por quê? Presença do Espírito Santo. A pessoa pode não estar, ele pode estar afastado do Senhor, ele pode estar cheio de droga, mas se você abraçá-lo, o Espírito Santo entra nele, o efeito da droga vai embora e ele se converte. A pessoa pode estar cheio de cachaça, embriagado, mas se você está cheio do Espírito Santo, você dê um abraço da pessoa, mesmo embriagado, o Espírito Santo entra nele, tira o efeito da bebida e ele se converte ao Senhor. Aquele filho rebelde que está lá desafiando a sua autoridade paterna e materna, abrace ele e o poder do Espírito Santo que está em você, o fervor do Espírito Santo que está em você, vai tocar naquele filho e ele será transformado, porque você será uma brasa viva dentro da sua casa, você será uma brasa viva dentro do seu local de trabalho. Fala: Senhor, eu quero sair daqui hoje cheio do Espírito Santo. Me encha do Espírito Santo, me encha do Espírito Santo, me encha do Espírito Santo.